Meu objetivo nessa videoaula é aplicar o método que eu descrevi na outra videoaula, cujo link eu vou deixar aqui na descrição. E eu vou fazer isso nesta videoaula aqui, somente para o item A. Nas videoaulas subsequentes, eu vou construindo os gráficos das outras funções. Lembrando que, para a aplicação daquele método lá, você tem que primeiro ter certeza que se trata de uma função polinomial do segundo grau. Para quem tem prática, já de cara vai perceber que esse daqui é o caso, mas para quem não tem, você vai ter que comparar essa expressão que foi dada aí, x² menos 5x mais 6, com uma expressão genérica para funções polinomiais de segundo grau, que é ax² mais b vezes x mais c. Sempre que uma função tiver uma regra que tem esse formato, então é uma função polinomial do segundo grau. Comparando termo a termo, você percebe que tanto a expressão dada quanto a genérica tem x², tem x e tem aqui um número sozinho que representa o c. Então a gente já consegue tirar daqui que o a é o número que multiplica o x², e como não apareceu nada aqui multiplicando o x², é porque é 1. O número que multiplica o x é o b. A gente vai lá na expressão dada e vai procurar o x, só o x. Quem está multiplicando? Menos 5. Então o b é menos 5. E, por fim, o número que está sozinho é o c. Isto é, no caso aqui, o c vale 6 naquela expressão dada. A partir desses coeficientes, nós vamos esboçar o gráfico para essa função, considerando o domínio sendo o conjunto dos números reais. Então, já de cara, você lembra que o gráfico para esse tipo de função é uma parábola, e a primeira coisa que você faz é verificar se o a é maior que zero ou menor do que zero. Neste caso aqui, o a vale 1 e 1 é maior do que zero. Já por este fato, você já pode fazer um esboço inicial para o gráfico da função, que é uma parábola que tem a concavidade para cima. Se o a fosse menor do que zero, então a concavidade seria para baixo. Feito isso, agora você pensa na intersecção desse gráfico, que é uma parábola, com o eixo x. E para tomar alguma decisão a esse respeito, você tem que considerar o valor do delta. Lembra lá do delta? O delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos fazer o cálculo do delta para esses valores de a, b e c que nós conseguimos ali naquela expressão. O delta vai ser, o b vale menos 5. Então nós teremos menos 5², e aí você tem que tomar muito cuidado ao escrever isso, porque esse negativo aqui, que é do b, ele também está elevado a 2. Por isso eu usei parênteses para indicar que menos 5 está elevado a 2. Se você tivesse deixado aqui a expressão numérica sem parênteses, significaria que só o 5 estaria elevado a 2. Vamos continuar na fórmula. Menos 4 vezes o valor do a. O a vale 1. Então eu vou trocar simplesmente esse a por 1. E esse c eu vou trocar por quem? Por 6, que é o valor que nós tiramos lá da expressão da função. Pronto. Agora a gente pode fazer o cálculo para o delta. Menos 5² é menos 5 vezes menos 5, que resulta em 25. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. E agora ficou claro que o delta vale 1. Por quê? É 25 menos 24. Delta é 1. E 1 é um número maior do que zero. Quando isso acontece lá pelo método, pela teoria das funções quadráticas ou funções de segundo grau, nós temos duas intersecções do eixo x com essa parábola. Então eu vou desenhar aqui um update para esse gráfico, que nada mais é que a parábola. E agora eu vou desenhar aqui o eixo x
interceptando essa parábola em 2 pontos. Se o delta fosse igual a 0, o eixo x interceptaria essa parábola só num ponto, e se o delta fosse menor do que 0, ele não interceptaria essa parábola. Uma das perguntas que vem imediatamente depois de descobrir que existem duas intersecções é: onde estão essas intersecções? Em que valores aqui no eixo x ocorrem? A gente pode determinar isso pelo terceiro passo, lá no nosso método, que consiste em usar aquela expressão x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Vamos substituir. Vamos lá, x vai ser igual a menos o b vale menos 5, mais ou menos raiz quadrada do delta, que a gente calculou aqui em cima no passo 2 e vale 1, sobre 2 vezes o a. O a vale 1 também. Nós podemos fazer o jogo de sinal ali no começo da expressão. E nós teremos menos com menos é mais 5, ou simplesmente 5, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 é 1, e lá no denominador, 2 vezes 1 é 2. A gente já tem aí tudo preparado para determinar dois valores para o x. O primeiro é 5 mais 1, que dá 6, dividido por 2. Então, eu primeiro somei 5 mais 1, 6. E vou dividir por 2. O resultado é 3. Ou o x ele é 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2, que é 2. Então, os valores aqui no eixo x em que ocorrem as intersecções são 2 e 3. Logo, a gente também pode já fazer um update daquele gráfico ali, considerando essa informação, que vai ser para esse valor aqui 2 no eixo x e para esse daqui 3. No plano seria 2, 0 e aqui 3, 0. Lembre-se que no plano um ponto tem duas coordenadas. Aqui a gente está representando simplificadamente o valor no eixo x, onde ocorrem as intersecções. Outra informação que a gente pode considerar é o vértice dessa parábola. Mas como determinar esse vértice? A gente pode recorrer a uma formulinha. Qual que é a formulinha do vértice, você lembra? Se você não lembra, vai lá na videoaula, está bem explicadinha, caprichada. O vértice ele é dado por um ponto do plano, que tem a primeira coordenada sendo menos b sobre 2a, e a segunda coordenada é menos o delta sobre 4a. O vértice, eu vou desenhar na cor vermelha, é esse ponto mais baixo dessa parábola aqui em questão. E quais são essas coordenadas? Vamos calculá-las? Então vamos. Então o vértice vai ser, primeiro, menos b sobre 2a. O b a gente sabe que vale menos 5. Então nós vamos escrever aqui menos da fórmula, lá naquela fração, um menos 5, sobre 2 vezes o a, e o a gente sabe que vale 1. Logo em seguida, nós temos a segunda coordenada do vértice, que é menos delta. O delta a gente já calculou, é 1, sobre 4 vezes o a, que também vale 1. Resumindo, o vértice ele vai ser dado por menos com menos é mais 5 sobre 2 vezes 1 é 2. E ainda menos 1 sobre 4, menos 1 quarto. Essas são as coordenadas do vértice. Isso quer dizer o quê? Quando a gente desenhar o eixo y aqui, projetando esse vértice no eixo x, nós teremos um valor que é esse primeiro, 5 meios, ou 2,5. E aí você vai se perguntar, puxa, mas esses 5 meios aí, 5 dividido por 2, 2,5, está bem no meio do caminho das duas intersecções. É isso mesmo. Se você quisesse já direto determinar isso, com as duas intersecções, bastaria você somar os dois valores e dividir por 2. 3 mais 2
5 dividido por 2, 5 meios. Esse é o x do vértice. Gostou da dica? Deixa aí seu like. Inscreva-se aqui no canal. Estou convidando você a participar dessa jornada pelo conhecimento matemático. Agora vamos desenhar o eixo y para descrever esse y do vértice aqui. O eixo y, ele passa exatamente no x igual a zero. Eu vou então considerar que o x igual a zero está aqui onde eu estou indicando com o cursor. Vou desenhar aqui essa linha vertical, ou seja, uma linha perpendicular ao eixo x, e a partir dela eu consigo determinar a projeção do vértice nesse eixo, que é essa daqui, sendo que o valor que eu tenho que colocar aqui, qual que é? Menos 1/4. Pronto, está aí representado o vértice. Mas só que é fato que essa parábola ela não vai ser restrita a esse arco. É que a gente não desenhou, não tem como desenhá-la toda, porque ela é infinita. Então ela vai continuar subindo aqui. E em algum momento ela vai interceptar esse eixo y. Eu vou prolongar um pouquinho mais o desenho para estudar a intersecção da parábola com o eixo y. É um ponto especial. Eu vou descrever esse ponto na cor azul, e ele faz parte do passo 5 lá do nosso método para esboçar o gráfico da função polinomial de segundo grau, ou função quadrática, que diz respeito à intersecção do gráfico com o eixo y. Ela ocorre sempre no ponto do plano, que é 0C. Mas quem que é esse valor C aqui? É justamente aquele valor C que está sozinho na expressão da função. Nesta situação é o 6. Portanto, aquela intersecção ali ocorre no ponto do plano, que é 0,6. E no eixo, vamos colocar a coordenada dele aqui, 6. Pronto. Esse é o esboço da parábola. Se essa videoaula te acrescentou em alguma coisa, considere deixar seu like, inscreva-se aqui no canal. Estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Até a próxima!